18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você aí na sintonia certa. Estamos juntos começando mais uma edição do 18 horas. E hoje na apresentação de Artemisa Gadelha. Tudo bem, Arte? Boa noite. Boa noite. Bacana. E aí? Vamos ficar juntinhos. Bora. Até às 7 horas da noite. Você está no melhor mix do Brasil. Mix. Vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Hoje, quinta-feira. Novo decreto que preserva 95% do faturamento do Polo Industrial de Manaus mantém a competitividade da Zona Franca. Pesquisa IPEC mostra Wilson Lima liderando rejeição por parte do eleitor no Amazonas nas eleições deste ano. O estudo mostra também que a cada 10 entrevistados, apenas 3 aprovam a gestão do governador do Amazonas. Propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV começa nesta sexta-feira. E na entrevista do dia nós vamos conversar com o promotor de justiça, Wesley Machado, do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção. O promotor vai fazer um balanço da campanha eleitoral deste ano. Agora 6h03. Boa noite para você em 100,7 na sintonia certa, começando mais uma edição do programa 18 horas. Você vai conferir os destaques do dia a partir de agora até às 7 da noite. Hoje é quinta-feira, 25 de agosto de 2022 e nós estamos no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, hoje nós vamos começar o programa 18 horas com uma boa notícia, porque o Ministério da Economia publicou um novo decreto que mantém a redução do IPI em 35% para a maioria dos produtos industrializados fabricados no Brasil, Arte. Sim, Carlão, mas a boa notícia é que está mantido sem redução de IPI em todo o país os principais produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, de acordo com os chamados processos produtivos básicos. Olha, segundo o Ministério, a decisão preserva a competitividade dos produtos da Zona Franca de Manaus, já que mantém as alíquotas do IPI para 109 produtos fabricados aqui no Polo Industrial de Manaus. O Ministério da Economia informou que os produtos se somam aos 61 já listados no Decreto 11.158, de 29 de julho de 2022, somando 170 produtos da Zona Franca de Manaus com alíquotas restabelecidas para fins de cumprimento das decisões judiciais. A nota do Ministério informou ainda que essa nova lista foi objeto de intensas tratativas pela SUFRAMA, Superintendência da Zona Franca de Manaus, com os principais atores regionais, a fim de colocar fim na insegurança jurídica. E diz ainda, Carlão, que ficam afastados impactos que a redução tarifária poderia provocar sobre o modelo de desenvolvimento regional definido pela Constituição Federal para a Zona Franca de Manaus. Esse modelo assegura o tratamento diferenciado da região como compensação pelos maiores custos decorrentes dos desafios enfrentados pela indústria local. Olha, a medida entra em vigor na data de publicação. O secretário executivo do Ministério da Economia, o Marcelo Guaranis, afirmou que o novo decreto é uma tentativa de fazer a redução do IPI e a ligação com as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Isso mesmo. No início deste mês, o ministro do Supremo Tribunal Federal havia suspendido o decreto editado pelo governo federal em 29 de julho, que especificou os produtos fabricados no Brasil que teriam a redução de 35% do IPI. Moraes determinou ainda que a redução não vale para produtos concorrentes aos produzidos pelas indústrias da Zona Franca de Manaus, que tenham o processo produtivo básico válido. Entre os produtos, o xarope de concentrado de refrigerante, que também é relevante na produção da Zona Franca de Manaus. Agora 6 horas, 6 minutos, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, para saber mais sobre o assunto do novo decreto do governo federal com redução do imposto sobre produtos industrializados que exclui a Zona Franca de Manaus de cortes no IPI, mantendo a competitividade das indústrias locais, a nossa equipe preparou uma reportagem sobre esse assunto, Arte. Isso mesmo, Carlão. Inclusive, a Federação das Indústrias do Amazonas comemora um novo decreto que preserva 95% do faturamento do Polo Industrial de
Manaus. A repórter Odinei Araújo traz todos os detalhes. O Ministério da Economia publicou na tarde de ontem um novo decreto que mantém a redução do imposto sobre produtos industrializados em 35% para a maioria dos produtos fabricados no Brasil. Mas dessa vez, o presidente Jair Bolsonaro decidiu cumprir a determinação do STF, Supremo Tribunal Federal, e não prejudicar a economia do Amazonas. Os principais produtos fabricados nas indústrias da Zona Franca, dos chamados processos produtivos básicos, PPBs, foram mantidos isentos do IPI. A Federação das Indústrias do Amazonas comemorou a decisão que, de acordo com o presidente da FIEAM, Antônio Silva, preserva 95% do faturamento do polo industrial de Manaus. Pelo menos uma boa notícia. O decreto número 11.182, de 24 de agosto de 2022, vem de encontro aos anseios do segmento industrial. De acordo com os nossos estudos preliminares, a medida que novamente alterou a tabela do IPI ressalvou 109 códigos tarifários da redução do IPI e preservou 95% do faturamento do polo industrial de Manaus. O presidente da FIEAM reconheceu que a atuação da bancada do Amazonas em Brasília, formada por deputados federais e senadores, foi fundamental para essa conquista. Disse também que a Superintendência da Zona Franca e o governo do Amazonas somaram na exclusão do Estado desse novo decreto. E aqui eu queria reconhecer e agradecer os esforços que foram empreendidos pela nossa atuante bancada federal, que foi determinante na salvaguarda do nosso modelo, bem como do general Garci Poncin, superintendente da SUFRAMA, e através de seus técnicos, cuja interlocução junto ao governo federal foi de crucial importância para que pudéssemos obter êxito nesta empreitada. De igual modo, eu destaco aqui o trabalho incansável da equipe do nosso governador estadual, capitaneada pelo governador Wilson Lima, que promoveu o apoio técnico e também político para a resolução da matéria. Por fim, quero fazer menção também à equipe do Ministério da Economia, na pessoa do senhor Alexandre Iata, secretário especial de Produtividade e Competitividade, o qual foi peça-chave nas tratativas que culminaram com este novo decreto. De acordo com Antônio Silva, o secretário especial de Produtividade e Competitividade, Alexandre Iata, visitará o Amazonas para conhecer o polo industrial de Manaus. O secretário, inclusive, virá a Manaus na próxima semana, no dia 30, conhecer de perto o nosso modelo e estreitar os laços com esta região, visitando várias empresas do nosso polo industrial. A todos os envolvidos neste processo, o meu muito obrigado. Já o Centro das Indústrias do Amazonas informou que só irá se posicionar sobre o novo decreto de redução do IPI quando a equipe técnica do CIEAM concluir a análise desse decreto. Até agora não tem prazo para a conclusão dessa análise. Segundo o Ministério da Economia, a decisão preserva a competitividade dos produtos da Zona Franca de Manaus, já que mantém as alíquotas do IPI para 109 produtos fabricados aqui. Os produtos se somam aos 61 já listados no decreto anterior, de 29 de julho, totalizando 170 produtos da Zona Franca com alíquotas restabelecidas. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bem, vamos falar agora de eleição. A pesquisa do Instituto IPEC, divulgada nesta quarta-feira, encomendada pela Rede Amazônica, revela os índices de intenção de voto para o cargo de governador do Amazonas. Só que a pesquisa mostrou que o governador Wilson Lima possui alto índice de rejeição entre todos os candidatos. 38% dos eleitores não votariam nele de jeito nenhum. É isso aí, Artemisa. A pesquisa revela ainda que Wilson Lima tem a maior rejeição entre os candidatos ao governo do Amazonas. E somente 3 em cada 10 entrevistados aprovam a atual gestão do governador Wilson Lima. Vamos saber todos os detalhes da pesquisa com a repórter Nathalie Moraes. Apenas 3 em cada 10 eleitores do Amazonas
aprovam a gestão do governador Wilson Lima. Foi o que revelou a pesquisa do IPEC, divulgada nesta quarta-feira pela Rede Amazônica, apontando que 31% dos eleitores do Amazonas, ou seja, 3 em cada 10 eleitores, aprovam a gestão do governador Wilson Lima, candidato à reeleição. Outros 35% dos eleitores entrevistados consideram o governo de Wilson Lima ruim ou péssimo. 31% consideram o governo regular e 3% dos entrevistados não souberam responder. Para o sociólogo Carlos Santiago, advogado e coordenador do Comitê de Combate à Corrupção da Ordem dos Advogados aqui no Amazonas, a pesquisa reflete bem o momento diante de tantos escândalos revelados nos últimos 4 anos. Continua com índices altíssimos de rejeição da sua candidatura e também da sua administração, o que dificulta a sua reeleição. O Brasil de hoje está apostando muito na reeleição e manutenção dos atuais governantes, e parece que o Amazonas ainda não está seguindo essa tendência por conta dos números do governo e da rejeição do candidato. O que faz um governo ser rejeitado é a sua forma de gestão, é o seu modelo de administração que não contempla a maioria dos interesses da população, ou a sua gestão cometeu eventos, atos desaprováveis do ponto de vista ético. E isso acaba atingindo também o candidato do governo ou o próprio candidato que está indo para a reeleição na condição de governador. Já para o sociólogo e professor da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, a alta rejeição do governador Wilson Lima é um reflexo de suas promessas não cumpridas. Em 3 anos e meio de mandato no governo do Amazonas, Wilson Lima cumpriu 24 das 41 promessas anunciadas em sua campanha eleitoral. E mesmo em meio à maior crise sanitária da história, na área da saúde, das 9 promessas, o governador cumpriu apenas 3. Quando você avalia o governo Wilson Lima, ele entregou muito pouco, né? Ele fez muitas promessas e entregou pouco ou quase nada, né? Se você adiantar o mundo, adiantar o tempo histórico em 5 ou 10 anos de olhar para trás, olhar para o governo Wilson Lima, você vai perguntar: o que eles fizeram mesmo quando for o governo? Em regra, é isso que norteia a tomada de posição de um eleitor ao responder uma pergunta. Você olha e diz: o que esse governo fez? E aí, quando você ainda compara com outros governos, esse resultado pode ser ainda pior. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas e foram ouvidas 800 pessoas entre os dias 21 e 23 de agosto em 20 municípios do Amazonas. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. Na entrevista do dia, vamos conversar com o promotor de justiça Wesley Machado, ele que é membro do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção e vai fazer um balanço da campanha eleitoral deste ano. Seja muito bem-vindo ao programa 18 horas. Boa noite. Boa noite, Artemisa, Carlão e todos os ouvintes da Rádio Mix. Qual
avaliação que o senhor faz da eleição desse ano? Está mais tranquila se compararmos com as outras eleições? Eu estive conversando com o senhor essa tarde. O senhor me disse que está no município de Humaitá, interior do Amazonas, que nem parece que está num período de campanha eleitoral. Nos outros municípios, isso se repete também? Artemisa, aqui no interior do estado, nós estamos em uma situação anômala nesse início de campanha eleitoral e nem parece que nós estamos ainda em campanha. Não há a extensividade, a gente não vê ostensivamente candidatos se apresentando e nem campanhas eleitorais ou propaganda eleitoral com a marcação de eventos, pelo menos no município de Humaitá. Ok, doutor, quais são os principais processos eleitorais que o Ministério Público do Amazonas tem acompanhado nesse período de campanha? Inclusive, a propaganda irregular ainda é a principal reclamação nesse processo, doutor? Carlão, nessa primeira etapa da campanha eleitoral, nós temos duas grandes preocupações. A primeira era a referente à etapa do registro de candidatura, de conseguir identificar aqueles candidatos que não estão aptos a participar das eleições, seja porque são inelegíveis, seja porque não preenchem os requisitos para poder participar da eleição. Então, todos os atores do processo eleitoral, nessa primeira fase, voltam seus olhares para as impugnações ao registro de candidatura daqueles que pretendem concorrer. Mas ainda, também nesse primeiro momento, um grande enfoque que se dá é a propaganda eleitoral. Até o dia 15 de agosto, nós temos a prática da propaganda eleitoral antecipada, um ilícito eleitoral que foi bastante noticiado ao longo desse pré-campanha, em especial por causa de modificações legislativas que fizeram com que, para que a gente tenha a propaganda antecipada, era exigível pedido expresso de voto. Isso era uma modificação importante, aí fica naquela zona cinzenta. E agora, é propaganda, não é propaganda? Tem aquela dúvida. E depois do dia 15 de agosto começa a fiscalização para combater a propaganda eleitoral irregular, que com certeza, nesse momento, é o principal ilícito eleitoral combatido. Nós temos diversas representações e notícias da prática de propaganda eleitoral. Contudo, esse ilícito, Carlão, tem como uma única consequência a multa, e algumas das espécies de propaganda eleitoral irregular sequer tem uma consequência, sequer tem uma punição, apenas a proibição da reiteração daquela prática. Alguns candidatos, a depender do tamanho da campanha, preferem correr o risco e sofrer uma multa eleitoral porque a prática do ilícito compensa, considerado o valor das multas eleitorais estabelecidas na nossa legislação eleitoral. Promotor, o senhor acredita que a legislação eleitoral acabou se tornando... ficou muito em aberto e isso, inclusive, como o senhor acabou de dizer, acaba aí facilitando, né, para que o candidato cometa aí práticas, né, eleitorais irregulares? É verdade, há a necessidade do aperfeiçoamento da legislação eleitoral no que se refere ao combate à propaganda eleitoral irregular. A propaganda é um importante mecanismo utilizado pelos candidatos para tentar convencer os eleitores a votar ou não votar em uma determinada candidatura ou partido. É o principal instrumento que eles têm, e a existência de mecanismos mais efetivos ou punições mais severas, não apenas uma punição pecuniária, é importante para tentar desestimular a prática desses ilícitos, talvez criar uma outra espécie de punição, como perda do registro de candidatura ou cassação de diploma, a depender do nível e da gravidade da propaganda eleitoral irregular que seja praticada. Acaba que às vezes não vale nem a pena, né, entrar com uma ação. Muitas vezes os partidos, os candidatos, eles acabam somando, né, várias práticas para entrar, então, no final, né, enfim, da eleição, para que aquele candidato aí sim possa, então, entrar com uma representação para a perda, né, daquela candidatura. Isso, uma das estratégias que tem sido adotadas é acompanhar o número de propagandas eleitorais irregulares e se evidenciar que houve uma grande aplicação de recursos financeiros para a prática dessas atividades ilícitas,
pode-se até questionar a prática do abuso de poder econômico, e aí isso sim tem uma consequência mais grave, que é a cassação do diploma e a declaração de inelegibilidade. Ok, promotor, eu não sei se já dá para ter uma ideia, né? Mas o que o senhor acha do pleito agora de 2022? Em 2020 nós tivemos um pleito meio conturbado, com várias, né, situações irregulares e vários problemas. O senhor já tem alguma observação com relação a esse pleito de 2022, de um modo geral, boca de urna, uma série de irregularidades? O que nós mais temos, além da propaganda eleitoral irregular, um outro grande problema diz respeito àqueles candidatos que têm cargo eletivo e estão pleiteando a reeleição. Nos mais diversos estados, é possível verificar que esses candidatos que estão na cadeira, que têm o poder em suas mãos, que podem determinar ou não a execução de medidas públicas ou de políticas públicas, eles usam, por vezes, o seu cargo em favor de suas campanhas eleitorais. Aliás, essa foi um dos grandes ilícitos que motivaram a atuação do MP eleitoral aqui no município de Humaitá. Em 2020, nós temos acompanhado a repetição desse cenário ilícito do uso da máquina pública em favor de campanhas eleitorais. No interior do estado, por exemplo, Carlão, no pré-campanha, nós acompanhamos diversos eventos com participação de candidatos, eventos que era para lançar essa ou aquela política pública, esse ou aquele programa, mas na verdade a pretensão que se tinha era promover a pessoa, era exaltar as qualidades de uma pessoa e então alavancar antes da hora uma campanha eleitoral. Promotor, eu queria que o senhor avaliasse uma situação. O governador Wilson Lima, do União Brasil, que é candidato à reeleição, ele tem sido aí o campeão, né, de propaganda irregular. Inclusive, a coligação Nós, o Povo, Solidariedade PSB, do candidato Ricardo Nicolau, ajuizou desde o último dia 16 até essa quinta-feira 80 representações no Tribunal Regional Eleitoral contra a campanha do candidato Wilson Lima. Desse total, já obteve êxito aí em 10 liminares, sendo o maior quantitativo dentre as coligações do pleito. Outras 5 representações foram indeferidas e o restante ainda aguarda a análise da Justiça Eleitoral. O governador aí, sendo campeão, está cometendo alguns deslizes, não é isso, promotor? Normalmente quem está no seu cargo eletivo e pretende concorrer à reeleição, isso foi um problema, Artemisa, que veio desde 1997. Com a mudança da Constituição para permitir a reeleição para quem já está no cargo de chefe do Poder Executivo, não houve a exigência de renúncia dessa pessoa para que ela participasse das eleições. Se eu tenho um chefe do Executivo que quer concorrer para qualquer outro cargo, ele precisa renunciar, se afastar do seu cargo. Mas se ele quer concorrer à reeleição, ele não precisa se afastar do cargo. Isso gera, claro, um desequilíbrio no pleito, porque ele pode definir medidas a favor ou contra campanhas eleitorais. E então o governador, no seu cargo, tem uma maior fiscalização contra si e pode ter praticado ilícitos, como há uma tendência indicada a partir da concessão das liminares, e é natural que nós tenhamos a campanha eleitoral também no âmbito dos tribunais. É importante nós destacarmos que a campanha que está sendo feita na rua, atrás do voto do eleitor, mas uma estratégia de campanha que tem sido adotada nos últimos anos é também levar a campanha para os tribunais com acompanhamento da prática de irregularidades, de ilícitos eleitorais pelos candidatos e a futura tentativa de cassação dos mandatos de quem foi eleito. Então nós temos uma judicialização da campanha eleitoral e quem está participando da campanha deve tomar cuidado com os ilícitos praticados, porque a depender do que ele fizer, ainda que eleito, poderá perder o seu mandato além de ficar inelegível por um tempo. Cometeu, inclusive, alguns erros básicos, bobos, por exemplo, a métrica do nome do vice, por exemplo, do vice-governador estaria menor, né, do que o permitido pela legislação eleitoral. Esse, inclusive, é um erro que não poderia ser cometido, é um erro que decorre de uma exigência da legislação de que pelo menos 30% do tamanho da campanha deve evidenciar, do tamanho da propaganda, deve evidenciar o nome do vice. Esse tipo de erro é um erro que não pode ser cometido, é um erro básico, basta analisar a legislação, é um erro crasso, evidente,
que deveria ser evitado. Okay. Mas que não tem consequência, Artemisa. A única consequência é retirar aquele impresso, aquele material que foi editado de forma errada, para que então se promova o adequado. Okay. Promotor Wesley Machado, muito obrigada pelas informações, as suas considerações finais. Elisa, eu que agradeço, estou à disposição de você, à disposição do Carlão e da Rádio Mix, muito obrigado, e torçamos para que os nossos eleitores possam fazer uma escolha consciente com a evitação da prática de ilícitos que tão mal causam a nossa democracia. Um abraço para você e para todos os ouvintes da Rádio Mix. Outro promotor. Conversamos então com o promotor de justiça Wesley Machado, ele que é membro do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção e fez um balanço aí da campanha eleitoral deste ano. 6h26, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Agora nós vamos falar dos bastidores da política local, política aqui no Amazonas. É capital e estado, é geral. A repórter Artemisa Gadelha. E Artemisa, como está aí a agenda dos candidatos? Você vai falar um pouquinho da agenda dos candidatos hoje? Verdade que hoje teve até reunião, inclusive reunião de emergência, hein, Artemisa? É isso mesmo? Carlão, isso mesmo, parece que a rejeição histórica aí, né, dessa pesquisa IPEC, essa rejeição histórica não caiu muito bem, viu, na sede do governo. Rejeição que deu aí o patamar para o governador, né, de 38% de eleitores que não votariam nele de jeito nenhum. Vários servidores comentaram que uma reunião foi marcada, né, hoje na sede do governo, com os secretários diretores de órgãos e também assessores. Todos, inclusive, precisaram deixar o celular do lado de fora da sala. Olha aí. Porque estava com receio que pudesse vazar algo dessa reunião. Bom, além da rejeição do governador Wilson Lima, outro assunto foi devido às propagandas irregulares que nós acabamos de falar com o promotor de justiça Wesley Machado. A Justiça Eleitoral já recebeu dezenas de representações contra o governo, né? O governador Wilson Lima, o que pode levar, inclusive, à cassação da candidatura dele. Só de multas podem chegar aí a milhões, Carlão. A reunião foi tensa, viu? Com direito, inclusive, se comenta a palavras que nós não diríamos aqui. Baixo calão. Exatamente. Todos foram informados, inclusive, que o governo está monitorando também as redes sociais dos servidores. E a intenção é descobrir, inclusive, quem está migrando para outros lados, para o lado adversário. Bom, já o vice de Amazonino Mendes, PSDB e Cidadania, Humberto Miquiles, concedeu entrevista à imprensa. Nas redes sociais, Amazonino Mendes saudou os moradores do Armando Mendes pelos 35 anos de história. Ele reforçou também o compromisso com o povo amazonense de construir mais de 10 mil habitações, caso seja eleito. Eduardo Braga, do MDB, postou uma foto ao lado do pai dele, o Carlos dos Santos Braga. Segundo ele, o patriarca é afrodescendente e caboclo amazônida. Bom, Eduardo Braga disse ser filho dele e não deixa dúvidas de que ele é pardo e que a luta contra o preconceito avança aí no Brasil. Para os que questionam aí, né, as origens de Eduardo Braga, o senador disse que apresenta inclusive o certificado de alistamento militar, onde consta que ele é pardo. E essa polêmica toda foi devido à denúncia aí de um apresentador que, segundo ele, nos anos anteriores, o senador Eduardo Braga teria colocado, né, na ficha dele, enfim, que ele seria de cor branca e que dessa vez ele colocou a cor parda, porque, segundo a legislação eleitoral, os pardos e negros, eles teriam um maior valor aí, né, do fundo partidário. Então, o senador Eduardo Braga fez questão hoje de esclarecer esse assunto nas redes sociais dele. Bom, hoje nós vamos ficar com a agenda dos 3 principais candidatos na pontuação das últimas pesquisas. Carlão. Ok, Arte, agora são 6h30. Você no melhor Mix do Brasil. 18 horas.
Olha só, atenção, hein? Médicos veterinários e zootecnistas vão às urnas nesta sexta-feira, amanhã, para escolher os novos membros da diretoria e conselheiros efetivos e suplentes do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas no triênio 2022-2025, Arte. O Conselho informou que a votação será online e presencial, das 9 da manhã até as 5 horas da tarde, que só poderão votar os profissionais com registro principal no Conselho e que estejam em dia com os pagamentos e sem impedimento judicial. Detalhe, hein? Nesta eleição estão concorrendo para presidente os médicos veterinários José Augusto Omena, Edinaldo Souza da Silva e Aldrin Gonçalves Bruci. 18 horas. Olha só, hein? Daqui a pouquinho, no próximo bloco, você confere a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Começa a ser veiculada, olha só, em todo o país nesta sexta-feira, hein? Amanhã. Daqui a pouquinho você vai saber mais detalhes, hein? Daqui a pouquinho, no 18 horas. 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo, hein? É tempo e temperatura para esta noite de quinta-feira e já na madrugada de sexta-feira. Você vai conferir tempo e temperatura hoje com Artemisa Gadelha. Previsão do tempo. Olha, hoje nós teremos uma madrugada com algumas nuvens e com a possibilidade, inclusive, de pancadas de chuva. Mínima de 22 graus e máxima de 32 graus. Mix. Olha só, propaganda eleitoral gratuita, hein? No rádio e na televisão, completa 60 anos de existência em 2022. Começa a ser veiculada em todo o país amanhã, sexta-feira, em Artemisa. Os candidatos a presidente, governador, senador, deputado federal e estadual terão até o dia 29 de setembro para se promoverem antes do primeiro turno, que está marcado para o dia 2 de outubro. Detalhe, em caso de segundo turno, será retomada aí a propaganda no dia 7 de outubro e se estenderá até o dia 28 de outubro. A propaganda eleitoral será transmitida em 2 blocos diários, cada um com 25 minutos, de segunda a sábado. Os detalhes sobre a campanha eleitoral gratuita na reportagem de Nathalie Moraes. A propaganda eleitoral gratuita em rádio e TV para os candidatos nas eleições deste ano começa nesta sexta-feira. Na estreia, os eleitores terão contato primeiro com os candidatos a senador, deputado estadual e governador. Nesta ordem, eles aparecem às segundas, quartas e sextas-feiras. Serão 5 minutos para cada candidato ao Senado e 10 minutos para cada um dos outros cargos. Às terças, quintas e aos sábados, os presidenciáveis abrem o bloco de propaganda, seguidos pelos candidatos a deputado federal. A divisão é igualitária, 12 minutos e 30 segundos para cada um dos cargos. A Justiça Eleitoral, além de repartir o tempo de exibição, estabeleceu uma série de regras para a veiculação da propaganda no horário gratuito, que incluem da proibição de ofensas pessoais ao direito de resposta. Mesmo em meio ao avanço das campanhas eleitorais nas mídias digitais, o professor de Direito da Universidade Federal do Amazonas, Manuel Furriela, destaca a importância do horário eleitoral gratuito no rádio e também na TV. Mas eu acredito que a gente não pode desprezar ainda a rádio e televisão, porque atinge a todo o país e o Brasil ainda é um país diverso. Você ainda tem uma parte da população que não participou de uma inclusão digital, não faz parte ainda desse universo dominado pela internet, né? Não tem acesso a isso. Então nós temos inclusive uma denominação que é analfabetismo digital, justamente para essa população. Então há uma importância do rádio, da televisão, conjuntamente com essas mídias, né? Mesmo tendo uma ampliação de espaço e uma dedicação dos candidatos. Lembrando que a legislação eleitoral proíbe que qualquer pessoa divulgue ou compartilhe fake news, ou seja, fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que possam atingir a integridade do processo eleitoral. Ninguém pode espalhar mentiras de forma intencional para prejudicar outros candidatos ou as eleições. Nathalie Moraes para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Vamos agora direto para Brasília falar com um correspondente do programa 18 horas, jornalista Carlos Eduardo Matos. Boa noite. Bom, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu uma nova prática, né? Nessa eleição, o eleitor deverá deixar o aparelho com o mesário para então se dirigir, né, para a cabine e então poder votar. Isso se deve, inclusive, devido a outras eleições, Carlos Eduardo, em que alguns candidatos cobravam do seu eleitor, né, que ele filmasse ali que realmente o voto iria para ele. Essa preocupação, então, do tribunal? Boa noite, Artemisa. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Exatamente, Artemisa. Por várias razões, essa medida foi tomada hoje. Já é proibido, por lei, usar o celular durante a votação, Artemisa. A lei eleitoral proíbe manusear o celular enquanto está votando. A decisão do colegiado do TSE, que foi tomada hoje, reforça esse entendimento, mas acrescentando que o mesário vai reter o celular do eleitor antes que ele se encaminhe para a cabine de votação. Ou seja, na hora de votar, o eleitor não vai estar de posse do seu aparelho celular. Vamos ouvir a fala do presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, sobre essa decisão que afeta a todos nós, eleitores. Vamos ouvir. Uma forma de se cumprir isso. À medida em que se entrega o título eleitoral ou a própria cédula de identidade, imediatamente entrega também o seu celular. É advertido, primeiro é indagado se tem o celular, é advertido que não pode ingressar com o celular e vai deixar o seu celular com o mesário, que é uma autoridade pública federal, que tem poder de polícia, vai, volta e retira o seu celular. Se alguém se negar a entregar o seu celular, ou se alguém fraudando essa determinação for pego com o celular, o mesário, o procedimento que propõe que o mesário chame o juiz da zona eleitoral, que é a autoridade eleitoral competente, e o juiz chame a polícia militar para que conduza essa pessoa e tome as providências legais, uma vez, isso também foi bem lembrado pela eminente ministra Carmen Lúcia, uma vez que isso é crime eleitoral. 18 horas. Ouvimos então o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, reforçando, né, que agora ir com o celular para a cabine seria um crime eleitoral. Carlos Eduardo. Exatamente, Artemisa. A intenção é evitar que surjam novos vídeos de pessoas filmando a votação, dizendo que digitaram um número e apareceu outro, na tentativa de provocar dúvidas à segurança das urnas eletrônicas, a exemplo do que aconteceu em 2018 e, como você disse, para evitar que a convocação, né, o atendimento às convocações feitas por candidatos aí que vem mobilizando as pessoas a filmarem, né, supostas falhas, né, no sistema eleitoral. E nessa sessão, Artemisa, o presidente foi bastante claro: vai ser proibido entrar na cabine de votação com o celular. Ou seja, deixa em casa ou deixa com alguém. Se desobedecer à determinação, o eleitor pode ser detido pela autoridade policial. Ainda falando de eleições e de TSE, Artemisa, o ministro Alexandre de Moraes teve uma reunião com comandantes das polícias militares de todo o país. Dos 26 estados e do Distrito Federal, compareceram comandantes de 23 estados, incluindo o estado do Amazonas, na pessoa do coronel Marcos Vinícius, que é o atual comandante da PM. Nessa reunião, Artemisa, primeiro os comandantes disseram que estão alinhados no cumprimento da lei e da ordem e da Constituição, sob o guarda-chuva das eleições, ou seja, eles vão estar sob as ordens do Tribunal Superior Eleitoral. Eles garantiram isso para evitar uma espécie de politização das polícias militares. Esse que é o temor das autoridades do TSE. E também foi discutida, Artemisa, a possibilidade de proibir o porte de armas para os CACs nos dias de votação do primeiro e do segundo turno.
Os CACs são os caçadores, atiradores e colecionadores, né, que a gente já falou bastante sobre eles aqui, que estão crescendo em grande número. Atualmente são cerca de 690 mil CACs em todo o Brasil. Hoje houve uma divergência, né, nessa reunião entre os militares sobre esse assunto, mas a maioria prometeu ao presidente Alexandre de Moraes que vai discutir essa possibilidade, mas dentro de outras ações, como a lei seca, até porque é necessário, segundo alguns comandantes, regulamentar uma lei que possa proibir os CACs de andarem desarmados. E a Artemisa, o ministro do TSE, Mauro Campbell, determinou que o Facebook, o Instagram e o Google retirem do ar imediatamente os vídeos do encontro do presidente Jair Bolsonaro com embaixadores em Brasília, que aconteceu no mês passado. A gente sabe que nesse evento, Bolsonaro reforçou diversas teorias conspiratórias contra as eleições, alegando fraude. Mas todas essas alegações dele, feitas por ele, já foram desmentidas pelas autoridades. Por isso, o ministro Mauro Campbell, que é do Amazonas, né, acolheu o processo que foi impetrado por advogados de candidatos da oposição e que pedem nesses processos, inclusive, Artemisa, o indeferimento do registro de candidatura do presidente Bolsonaro. Artemisa e Carlão. Cadu, ainda dentro do campo das eleições, aí, dentro desse pleito todo, aí, nós vamos falar sobre a agenda dos candidatos, né? O ex-presidente Lula, inclusive, ele participa hoje da sabatina na Globo, né? Qual é a expectativa aí que tá? Como é que tá Brasília e o Brasil? Carlão, hoje as atenções se voltam para o ex-presidente Lula, que vai ser o entrevistado de hoje na sabatina do Jornal Nacional, na TV Globo, que acontece daqui a pouco às 8h30, horário de Brasília. A expectativa é muito grande em torno dessa entrevista, Carlão. Nas redes sociais, para você ter ideia, a hashtag Lula no JN já deu mais de 50 mil postagens. O próprio Lula postou no Twitter dizendo que a última vez que ele participou de uma sabatina da TV Globo foi em 2006, quando ele era adversário de Geraldo Alckmin, que hoje é o vice na chapa com ele. E está todo mundo apostando em quais assuntos serão abordados, Carlão, como corrupção, escândalo do sítio em Atibaia, o escândalo no apartamento em Guarujá, Operação Lava Jato, Sérgio Moro, enfim, entre outros assuntos. O que não está se esperando aí é que seja uma entrevista morna e que não seja dentro do esperado, como foi com Jair Bolsonaro. Enquanto isso, na agenda de hoje, Jair Bolsonaro, falando dele, e o vice na chapa, o general Braga Neto, ficaram em Brasília participando das celebrações do Dia do Soldado, que é hoje. Ele também passou o dia reunido com assessores, Carlão, para tentar definir uma resposta ao ministro Alexandre de Moraes com relação à operação da Polícia Federal determinada por ele, que cumpriu mandados de busca e apreensão na casa de 8 empresários de grande porte aí, que são apoiadores do presidente Bolsonaro. Nos bastidores, Carlão, a informação é de que ele está bastante irritado e já tem o apoio dos militares para mandar um recado bastante duro ao ministro Alexandre de Moraes. A gente só não sabe se vai ser pelas redes sociais ou vai ser via propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. A senadora Simone Tebet também participou de uma sabatina hoje, mas do jornal O Globo, Valor Econômico e Rádio CBN. Amanhã vai ser a vez dela de ser sabatinada pelo Jornal Nacional. Ciro Gomes esteve hoje em São Paulo, cumprindo a agenda aí com entidades de assistência social. Carlão e Artemisa. Carlos Eduardo, amanhã começa então a propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio, como nós vimos inclusive hoje, né, na reportagem de Nathalie Moraes. Agora as campanhas vão para o tudo ou nada, é isso mesmo? Exatamente, Artemisa. Elas vão dar aquele tempero a mais nessa campanha que já está fervendo nas redes sociais. As polêmicas, os assuntos espinhosos, mas também as propostas de governo, as prestações de contas, tudo isso vai ser mostrado à população com mais detalhes na TV e no rádio. Então vamos ficar ligados porque a polêmica vai começar pela TV e também pelo rádio. O TSE estabeleceu uma ordem de exibições por meio de sorteio e ficou assim. Quem vai começar a campanha, a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV amanhã vai ser o PTB,
que é a legenda de Roberto Jefferson. Ele vai ter 25 segundos. A gente falou aqui que ele está às voltas com processo no TSE, processo de impugnação da candidatura dele. Ele já perdeu os recursos do fundão para a campanha dele. Ainda assim, ele está com tempo aí assegurado no horário eleitoral gratuito de amanhã. Depois, em seguida, vai ter o Partido União Brasil, da senadora Soraya Tronic. Ela vai falar durante 2 minutos e 10 segundos. Em seguida vai ter o Felipe Dávila, que é o candidato pelo Partido Novo, né? Ele vai ter 22 segundos de exibição da propaganda para ele. Aí depois vai ter a coligação Brasil da Esperança, que é a coligação do ex-presidente Lula. Aí vai ter 3 minutos e 39 segundos. Em seguida vai ter a coligação Brasil para Todos, que é da senadora Simone Tebet, 2 minutos e 20 segundos. A coligação Pelo Bem do Brasil, que é a coligação do presidente Bolsonaro, vai ser a última aí, com 2 minutos e 38 segundos. Essa vai ser a composição do horário eleitoral gratuito de amanhã. E como a gente falou, vai ser cheio de surpresas e de muita expectativa. Com certeza. Volto com vocês, Artemisa e Carlão. Vamos aguardar. Carlos Eduardo, uma ótima noite. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Valeu, gente. Um abraço. Até amanhã. Tchau, tchau. Valeu, Cadu. Até amanhã, 6h46. Você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o número de acidentes de trânsito em Manaus registrou um aumento considerável. Segundo dados do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, de janeiro a julho deste ano foram registrados 1.980 casos contra 1.585 em todo o ano passado, hein, Arte? Segundo os dados, os acidentes de trânsito que resultaram em mortes também registraram um aumento. Em todo o ano passado foram 152 mortes e esse ano ainda estamos no mês de agosto e já alcançamos a marca de 150 mortes no trânsito. A repórter Nathalie Moraes traz mais detalhes sobre esse assunto. Trafegar pelas ruas de Manaus é um verdadeiro desafio, principalmente nas avenidas consideradas com o tráfego mais intenso de veículos e com maior registro de acidentes com mortes. Avenidas como a Cosme Ferreira, José Lindoso, a Avenida das Torres, a Avenida do Turismo e a Avenida Brasil. Segundo dados do IMU, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, de janeiro a 9 de agosto deste ano, foram registradas 150 mortes em decorrência de acidentes de trânsito só aqui na nossa capital. No período, foram registradas 51 vítimas pedestres entre janeiro e agosto do ano passado. Foram 43 vítimas tendo pedestres envolvidos. O arquiteto Romário Ribeiro falou um pouco mais sobre o que presencia diariamente no trânsito aqui da nossa cidade. Como motorista, ele destaca a falta de prudência e educação no trânsito do Manauara. O trânsito de Manaus anda completamente caótico. Realmente a falta de prudência de pedestres, motoristas e motociclistas tem deixado tudo muito difícil e perigoso. Quem ainda dirige com prudência tem que dirigir por si e pelos outros, justamente porque a maioria dirige sem total respeito com o outro, com o próximo. Esses números englobam várias zonas da cidade, mas existem algumas vias onde o tráfego é bem mais intenso. O educador de trânsito, Pedro Santos, fala que um trânsito seguro se faz com prudência de todos. Um perfil do cidadão no sentido dessa questão do carro muito identificado com poder, muito identificado com agressividade. E aí a velocidade como forma de poder do indivíduo, né? E muitas vezes um comportamento de risco na direção e não uma direção preventiva como deveria ser exercido pela maioria dos motoristas. Lembrando que para o pedestre é necessário sempre prestar atenção em todo o ambiente que o cerca. Está certo que foi visto antes de atravessar, evitar fazer a travessia em esquinas e curvas, usar sempre a faixa de pedestres. Olhe sempre para os dois lados antes de atravessar em qualquer rua. Em cruzamentos controlados, é aconselhável atravessar somente quando você tem a luz verde para o cruzamento de pedestres. E para os motoristas, é sempre importante lembrar que bebida e direção não combinam em nada. Por isso, se beber, não dirija nunca. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
Olha só, o ano ainda nem acabou e os incêndios em áreas verdes na capital já são maiores que todo o ano passado. Segundo o levantamento do Corpo de Bombeiros do Amazonas, já são 212 registros de focos de incêndio em Manaus até agosto deste ano. Preocupante, hein, Artemisa? Verdade, Carlão. Tem dia, né, que a cidade amanhece só fumaça. A gente pensa que é um fogzinho, mas não, é fumaça mesmo. Exatamente. Ano passado foram 181 focos de incêndio, um aumento de 17,12%. Repórter Hector Silva traz mais detalhes pra gente. Os incêndios em áreas verdes de Manaus atingiram um novo recorde. Segundo o levantamento feito pelo Corpo de Bombeiros do Amazonas, a corporação já recebeu 212 chamadas somente até agosto, mês este que ainda nem acabou. Em todo o ano passado, foram 181 registros de focos de incêndio. O último deles acontece desde a terça-feira, dia 23, no Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Um incêndio em área de mata que ainda não foi identificado a sua origem, se espalhou e não foi controlado em 24 horas. Perguntado sobre se o incêndio já foi controlado até a tarde desta quinta-feira, a assessoria do Corpo de Bombeiros não soube informar. De acordo com o tenente da corporação, Altaci Gomes, esses incêndios são criminosos. O tenente pede também a conscientização da população. Evitar qualquer tipo de incêndio, né? Principalmente nesse período do ano, onde a vegetação está muito seca. O vento também contribui bastante para a propagação dos incêndios em vegetação. O incêndio dessa natureza é criminoso, né? Crime, é passível de multa, né? E passível também de reclusão. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O Ministério Público do Estado cobra respeito aos direitos das pessoas com deficiências em concursos públicos no Amazonas. Foram encontrados vários erros e omissões nos editais e nas convocações desse público. E o governo do estado foi orientado a capacitar servidores públicos com urgência. Detalhes com Odinei Araújo. As pessoas com deficiência enfrentam diversas dificuldades, além das já impostas pela própria condição física. Entre essas dificuldades está a de ter acesso ao mercado de trabalho e muitas vezes nos próprios órgãos públicos que deveriam ser os primeiros a acolher essas pessoas. Foi isso que percebeu a Promotoria de Justiça especializada nos direitos da pessoa com deficiência. O promotor de justiça, Vitor Fonseca, encontrou vários erros e omissões nos editais do governo do Amazonas e nas próprias convocações feitas para esse público. Nos anos de 2020 e 2021, a nossa Promotoria de Justiça fez uma varredura nos editais de concursos e processos seletivos que saíram naqueles anos. Foram menos concursos por conta da pandemia. E nós fiscalizamos se as reservas de vagas para as pessoas com deficiência estavam sendo cumpridas e de que modo estavam sendo cumpridas. Nós encontramos vários erros, algumas omissões nos editais, tentamos corrigir tudo na medida do possível junto à administração pública. De acordo com o promotor de justiça, a Secretaria de Administração do governo foi chamada pelo Ministério Público e orientada a promover a capacitação dos servidores do Estado com urgência. Reunindo todos esses erros, todas essas imprecisões, essas desconformidades com a lei, nós entramos em contato com o Estado do Amazonas e entramos em contato com a SEAD para tentar capacitar e treinar os servidores que são responsáveis por esses editais para corrigir esses erros e fazer cumprir as leis estaduais de reserva de vagas para pessoas com deficiência. Na semana passada, a Escola de Gestão e Aperfeiçoamento do Servidor Público realizou um workshop sobre a aplicação das leis estaduais de reserva de vagas para pessoas com deficiência em concursos públicos. Mais de 70 servidores participaram do evento e receberam uma cartilha sobre pessoas com deficiência e os concursos públicos. O workshop é resultado da investigação do Ministério Público. A partir de agora, segundo o promotor Vitor Fonseca, não serão mais admitidos erros nos editais do governo relacionados às pessoas com deficiência. Esse workshop, então, teve esse objetivo de treinar e capacitar esses servidores e nós conseguimos bons resultados
consultados, com a presença de vários servidores de vários órgãos e de várias secretarias, que a partir de então não terão mais nenhuma justificativa para deixar de cumprir essas leis estaduais que promovem a inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência aos cargos públicos do Estado. A Promotoria de Justiça vai continuar a fiscalizar a reserva de vagas para pessoas com deficiência em concursos públicos em busca de possíveis violações aos direitos dessas pessoas. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, depois de dificuldades em pagar direitos trabalhistas acumulados de anos, as sedes do Nacional Futebol Clube do Rio Negro Clube em Manaus serão leiloadas pelo TRT11, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. O edital já foi publicado, inclusive. Os bens móveis do Leão da Vila estão avaliadas em 24,8 milhões de reais e as do Galo em 9 milhões de reais, Artemisa. Pois é, Carlão, só que o detalhe é que tem gente que não está concordando com a venda das sedes dos clubes e no caso da sede do Rio Negro se trata de um patrimônio histórico tombado. Repórter Hector Silva traz mais informações sobre esse problema judicial. Nós tivemos um pequeno problema com essa matéria, a gente volta daqui a pouquinho. E agora... Vamos aos indicadores econômicos, são 6 horas e 56 minutos e você no melhor mix do Brasil. Economia. Olha só, o dólar fechou positivo com alta de 0,2%, cotado a R$ 5,11. O euro fechou em alta de 0,8%, cotado a R$ 5,01. O Bitcoin fechou negativo em 0,19% aos R$ 111.067. E o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em alta de 0,56% aos 113.531 pontos. 18 horas. Artemisa, vamos voltar então àquela matéria, né, sobre o leilão, né, dos clubes amazonenses, ok? Vamos saber quais os problemas que estão enfrentando nesse leilão, justamente aí por causa desses processos judiciais. Vamos acompanhar. O TRT11, do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, realizará nos dias 19 e 20 de setembro 2 leilões virtuais com bens avaliados em mais de 81 milhões de reais. Entre os bens estão as sedes do Nacional Futebol Clube e do Atlético Rio Negro Clube. As sedes do Nacional Futebol Clube está avaliada em 24,8 milhões de reais. Já a do Rio Negro, em 9 milhões de reais. A decisão provocou a insatisfação de amantes do futebol amazonense. O vereador Luiz Mitoso Júnior, do PTB, que também é presidente do Manaus Futebol Clube, disse não concordar com a venda das sedes dos clubes e lembra ainda que a sede do Rio Negro foi tombada. Primeiro, eu sou contra, tá? A venda leiloar patrimônio do futebol amazonense. São 2 clubes centenários, são 2 clubes que representam o futebol amazonense, tem uma história, né? Tanto nacional quanto no negro. Eu sou totalmente contra. E assim, vamos fazer uma movimentação na sociedade, como também os presidentes de clubes podem contar com o Manaus nesse sentido, para que a gente não permita que isso aconteça. Isso é ponto. E se condicionante, se acontecer alguma coisa, justamente que vai ter que fazer uma manutenção do patrimônio, né? Isso aí é de lei, né? Todo o patrimônio que ele é tombado, ele não pode ser mudado, né? Não pode ser modificado, somente à frente, né? Então, dito isso, eu vou me pronunciar segunda-feira contra isso, tá? Pra ter certeza que segunda-feira eu me pronuncio contra a possibilidade de leilão. Quero tomar conhecimento de quem é que quer, de que forma que é, quem está fazendo isso. Segundo o TRT11, os valores serão utilizados para pagamento de dívidas em processos trabalhistas na fase de execução. Os leilões do TRT11 ocorrem exclusivamente de forma virtual e
com transmissão ao vivo no endereço eletrônico amazonasleilões.com.br. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Em Manaus, 7 horas em ponto. Vamos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. No fim das contas, uma boa notícia para a economia do Amazonas. O novo decreto sobre redução de IPI excluiu a maioria dos produtos da Zona Franca de Manaus. A medida preserva a competitividade dos produtos da Zona Franca. E a economia do Amazonas pode dar uma respirada de forma aliviada. Com o novo decreto, o governo federal acaba admitindo que os anteriores eram prejudiciais ao Amazonas. E agora, Brasília devolve ao Estado um pouco mais de tranquilidade e garantias para novos investimentos. No meio de idas e vindas, valeu a pena a luta das lideranças empresariais e políticas e do povo do Amazonas. 18 horas. 7-1, finalizando mais uma edição. Arte, boa noite. Uma ótima noite, Carlão. Obrigada pela sua audiência. Continue bem. Até amanhã, em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.